eu tenho metadados, eu tenho os filtros. Então, os filtros, o que significa? De todos os campos da minha ficha, quais desses campos eu vou utilizar como filtro na minha busca? Nem todos fazem sentido serem filtros, né? Descrição, por exemplo. Eu posso buscar, mas não filtrar. Então, por exemplo, eu quero filtrar por cor da tinta. Então eu clico aqui, ele me fala que tipo de filtro você quer. É uma caixa de seleção que me mostre todas? Para alguns casos pode funcionar bem. Para outros casos que são muitas opções, milhares de opções, isso não vai funcionar bem. Vai ficar lento, vai ficar uma caixa muito grande. Para esses casos pode ser melhor um autocompletar, que o cara começa a digitar e aparece ali as opções. Ou simplesmente uma lista de checkbox que eu escolho. Então ele vai me mostrando um exemplo de como que aparece cada um desses tipos de filtro. Então eu vou escolher o checkbox, por exemplo. Aí eu posso mudar o nome do filtro. Igual a tudo, os filtros eu também posso escolher se é visível para todo mundo ou se é visível só para o editor. Então se eu vou fazer aquele filtro por localização, o campo localização é privado. Então o filtro faz sentido que também seja privado. Então eu vou salvar esse filtro por cor de tinta e vou botar um filtro por localização. Esse aqui eu vou botar um select box, só para ilustrar um pouco diferente. Agora, se eu voltar na minha lista de itens, eu tenho aqui na esquerda esses filtros. Então eu tenho 5 itens com a cor AA, um azul e um verde. Se eu clicar aqui no verde, ele vai me mostrar o item verde. E a localização só tem uma porque eu só tenho um item aqui como verde. Se eu desmarcar o verde, então aqui é uma brincadeira básica com filtros. Então, como eu falei, taxonomias, de novo, né, é um nome guarda-chuva para uma série de conceitos. Podem ser vocabulário controlado, tesauros, pode ser um vocabulário descontrolado também, pode ser tags, pode ser, enfim, classificação, são todos nomes para uma coisa parecida. Então eu vou criar uma taxonomia, por exemplo, numa coleção de filmes, eu poderia ter uma taxonomia chamada gênero. E aí eu posso ter uma descrição, estilo do filme. De novo, a taxonomia pode ser pública ou privada. E aí, aqui que eu defino se isso é um vocabulário controlado ou não. Eu posso permitir que as pessoas que vão gerenciar a coleção criem novos termos para essa taxonomia conforme elas vão criando os itens, ou não. Necessariamente elas têm que usar um dos termos que já estão pré-definidos. Então isso eu defino aqui. Então eu crio a taxonomia gênero. E aí aqui dentro da taxonomia gênero, eu posso criar os termos. Então, por exemplo, terror, suspense e assim por diante. Aí dentro eu posso ter, né, hierarquia. Dentro de terror eu posso ter super terror, sei lá qual que pode ser. Ok, aí eu tenho uma taxonomia hierárquica. Aí como que eu uso isso na coleção? Voltando lá na minha coleção, lá nos metadados, eu vou colocar um metadado do tipo taxonomia. E vou chamar aqui de gênero. E aqui tem as mesmas opções que qualquer metadado, mas aí tem a opção que é qual taxonomia que você quer. Eu quero gênero. E agora eu estou vinculando aquela taxonomia nessa coleção. E ao adicionar ou editar um item, agora eu tenho aqui o gênero. Suspense, terror, super terror. E aí eu posso criar um novo aqui. Por quê? Porque está habilitado lá que esse vocabulário as pessoas podem ir enriquecendo ele com o tempo. Se eu fosse lá e falasse que não, que esse vocabulário é fechado, não teria essa opção de criar um termo novo aqui. Eu teria que necessariamente escolher um termo que já existe. Se eu selecionar todos os itens, eu tenho ações em massa.
Aí eu posso todos para lixeira, eu posso editar em sequência, eu posso editar em massa. E aí ele me dá a opção, por exemplo, eu quero pegar o gênero e quero atribuir um novo valor para todo mundo. Eu quero falar que todo mundo é suspense. E aí eu rodo isso, 7 itens afetados. Agora todo mundo, se eu entrar aqui em qualquer um, ele vai estar como suspense. Tudo que a gente está vendo aqui, vocês lembram que na verdade a gente está dentro do painel de administração. E aí o Tainacan tem aquela mesma filosofia do WordPress. O que é a gerência do repositório é completamente separada da apresentação dele para o público. Aqui em cima na coleção, ó, Canetas Bic, eu tenho um link que é visualizar coleção. Se eu clicar aqui, vou abrir uma nova aba, ele me mostra como é que essa coleção está aparecendo para o público. Aqui já é uma visão pública dela. E você vê que ela aparece, né, parecida com os filtros que eu coloquei, os itens aqui. E aqui começa a fazer sentido algumas opções que lá dentro fazem menos sentido. Então, por exemplo, se eu voltar lá na coleção, na configuração, e botar uma miniatura para ela, e recarregar aqui, essa coleção já tem uma fotinho. Tem lá uma imagem de cabeçalho dessa coleção. Aquela descrição da coleção aparece aqui. E aqui eu posso definir, na coleção eu posso definir quais são os modos de visualização que essa coleção tem ativas, né? Então, digamos, tabela, cartões e mosaico. E eu quero que por padrão venha no mosaico. Então se o usuário, quando ele entrar nessa coleção... Então aqui por padrão ele abriu a coleção no modo mosaico, mas ele me dá a opção também de ver cartões e tabela. Então isso quem definiu fomos nós aqui, que dissemos quais vão ser as opções que o visitante vai ter para visualizar essa coleção. E também nós definimos quais opções o visitante tem de ver o campo. Então eu posso na tabela, por exemplo, ver todos os campos. Reparem que localização não aparece como uma opção aqui. Porque localização a gente marcou como um campo privado. A gente não marcou o filtro privado, por isso que ele está aqui. Mas o campo ele é privado. Então se eu não consigo ver a localização aqui, e se eu entrar em um item, eu também não vejo o campo localização. E aí, parte da apresentação a gente faz com recursos do próprio WordPress. Então aqui em cima, a gente até esquece, mas a gente está dentro do WordPress. Se eu clicar aqui no iconezinho do WordPress aqui, eu volto para aquele painel do WordPress. Aí aqui tem uma série de recursos para eu gerenciar meu site, a parte editorial e tudo mais. Entre elas, eu posso gerenciar o menu. Esse meu primeiro menu aqui tem início e uma página de exemplo. Aí eu quero botar um link. Vou habilitar coleções aqui. Isso tudo que eu estou fazendo, passando rápido, são coisas com extensivos tutoriais na internet, dicas. Eu não estou me preocupando em... Vocês vão lembrar de tudo isso daqui, tá? Mas eu aqui habilitei coleções, então eu posso, por exemplo, colocar um link para todas as coleções no meu menu. Posso colocar um link para a coleção Canetas Bic, por exemplo, embaixo aqui de coleções. Se eu salvar esse menu, colocar ele no lugar certo aqui, recarregar o site. Então eu tenho um menu agora, início, página de exemplo, repositório de coleções. Se eu clicar aqui, eu tenho Canetas Bic. E aí eu chego na minha coleção. Aí esses já são recursos do próprio WordPress para eu começar a montar aqui a apresentação da minha coleção. Para criar um conteúdo, você tem essa tela aqui, que ela é uma tela, um espaço em branco maior assim. Então, por exemplo, e nesse espaço você vai ter um conceito de blocos. Eu vou montando a minha página e construindo a minha página com blocos. Aí, por exemplo, vou criar um novo bloco aqui e eu tenho vários tipos. Então eu quero botar um bloco que é
por exemplo, colunas, ou um botão. Vou botar um bloco de texto normal, um bloco de foto, um bloco de citação, eu tenho de vídeo, de áudio, tenho vários elementos de layout que eu posso usar para montar a minha página. Então, por exemplo, vou botar um texto aqui, aí depois eu boto um bloco de imagem, aí então eu vou pegar uma foto. Aí, por exemplo, essa foto aqui, eu tenho a opção de deixar ela uma largura zona maior, ou deixar ela alinhada à esquerda, à direita, enfim, eu vou montando a minha página com uma série de elementos. A gente está criando blocos específicos do Tainacan. Por enquanto, esse protótipo funciona assim, eu venho aqui na minha coleção, imagina que minha coleção tem milhares de itens, tá? E eu quero filtrar, daí eu faço um filtro e falo, não, eu quero só esses itens aqui. Aí eu copio esse link, eu também posso copiar ele aqui, tem essas URLs. Aí eu venho aqui e vou adicionar um bloco que é itens do Tainacan. Adicionar itens, ele fala, coloca aqui a URL, eu boto aqui a URL, ele já está pegando os itens ali embaixo, tá vendo? Aí eu posso falar quantos itens eu quero listar. Vou botar aqui o máximo. Posso falar que eu quero que mostre o título. Aí o que eu acabei de fazer? Vou publicar isso daqui. Eu criei uma notícia, ou um conteúdo, que tem um texto, tem uma foto, e depois tem uns itens de uma coleção. Então isso aqui é o esboço do que pode ser eu criar uma narrativa. Então eu posso ter exposição de adornos plumários X, eu tenho um texto introdutório, tem uma foto grande, lindona, com um texto, aí tem um texto dividido em duas colunas, com uma foto mostrando como foi o processo de restauro, não sei o quê. Aí eu tenho, veja só esses itens de exemplo, aí tem um recorte da minha coleção, com meia dúzia de itens ali, aí tem mais um texto, aí tem outros 3 itens, aí tem outro texto, aí tem um link para um recorte que é por uma taxonomia específica, olha, veja todos os... Enfim, eu posso criar daí, nessa interface que eu vou montando os blocos e já vou vendo como eles vão ficando, você vê que não é uma coisa... Eu já vou visualizando aqui o resultado, né? Enfim, eu vou montando uma história usando itens e coleções que estão lá no Tainacan.